Estamos vendo a pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster, que diz: qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A resposta é: a queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação e maldição. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás, dignos de toda sorte de castigo neste mundo e que há. Então, assim é a condição do ser humano, e por causa disso ele morreu espiritualmente e morreu fisicamente também, e morreu eternamente também. Primeiro, a morte espiritual. Você observa quando Adão e Eva se escondem de Deus. Depois que eles obedecem, eles não têm mais prazer no Senhor. Depois, eles observam a morte temporal, que é quando Caim mata o próprio irmão. Então, eles veem ali pela primeira vez a morte de ente querido, porque eles possivelmente viram ainda no jardim Deus sacrificando um animal devido ao pecado que eles cometeram. Eles queriam os cobrir com folhas e Deus mostrou que o pecado não se resolve tão simples assim. E cobriu eles com pele de animal, mostrando que matou ou mais animais em sacrifício para cobrir as vergonhas deles. E Adão, primeiro ímpio que morreu, experimentou ali a morte eterna, entrando para o juízo. Por causa da redenção de Cristo Jesus, o homem restabelece a comunhão com Deus. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz pelos eleitos, o homem passa a ter vida espiritual, o homem passa a ter vida eterna, e o homem passa a ter vida temporal de qualidade. Não digo isso no sentido de uma qualidade temporal, também de uma qualidade física, porque ele adoece, ele sofre dores, ele sofre perseguições e muitos problemas na vida, mas o fato deles sentirem a vida com maior plenitude por causa de Cristo. Cristo não envolve, não transforma, não abrange apenas o que diz respeito ao espiritual. Não, ele também traz plenitude de vida temporal, física. Você passa a sentir prazer naquilo que você realiza de forma temporal. Você passa a amar o teu trabalho, você passa a amar a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, o teu semelhante, mas isso de forma temporal também. Você sente prazer nas coisas que Deus te dá, mas é um prazer sempre trazendo Deus a esse âmbito, a essa dimensão temporal. Você não consegue desfrutar dos teus bens materiais, do teu físico, sem que Deus esteja presente ali na tua vida. Então, Ele também transforma essa vida temporal. E nós estamos vendo quão terrível foi e quanta desgraça trouxe a morte espiritual. A morte espiritual, ela fez com que o homem quebrasse todo o vínculo que ele tinha com o Criador. Ele quebrou ali o primeiro mandamento da lei de Deus. É o que nós fazemos. O ser humano, quando está morto espiritualmente, ele está ali quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus, que é qual? Não tenha outro Deus além de mim. É só o Senhor, Deus. O segundo é: não farás para ti imagens de escultura, para adorar, para venerar. Também o homem
quebra o mandamento da lei de Deus nesse sentido, porque não é simplesmente você criar uma imagem ou comprar uma imagem, mas toda imagem refletida pelo mundo, que é material do que é temporal. Isso, quando você se apega a essas coisas e não quer perdê-la por nada, é porque você fez dela o teu Deus. Você adora aquela imagem, pode ser o dinheiro, pode ser um bem, pode ser um familiar, pode ser até você mesmo, você passa a idolatrar o seu próprio. E aí nós temos visto também que isso não é um mal só dos incrédulos. Esse mal afeta até nós. Nós chamamos de ateísmo prático, idolatria prática também, porque o ateísmo e a idolatria nós vimos no estudo passado que eles são iguais. O ateu é idólatra. Ele, por não ter o Deus verdadeiro, ele tem outras estruturas, outras seguranças em qual ele se apoia. Essa daí é o Deus falso que ele venera, que ele adora, tá? Qualquer coisa que nos afaste de Jesus Cristo é a nossa idolatria. Qualquer coisa que faça com que a gente se afaste de Jesus Cristo é o nosso ateísmo prático. Existe ou não coisa que nos afasta de Jesus no nosso dia a dia? Existe. Não é isso daí? É o ateísmo prático, isso daí é a nossa idolatria. Essa coisa que tirou de nós a compreensão de Cristo, tirou de nós o apego de Cristo, essa coisa passou a ser que nós veneramos. Certo? Veja o que Paulo diz aos Colossenses, na sua epístola, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, não é que Paulo está dizendo que você não deve pensar nas coisas da terra. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que você não pode pensar nas coisas da terra desligado das coisas do alto. Você não pode desassociar teu apego a Deus do apego temporal. As coisas que você vive neste mundo têm que ser voltadas para o Senhor. Ele mesmo dizia, olha, sirva aos homens, não com que sendo aos homens, mas ao Senhor. Você tem que se dedicar ao âmbito temporal, como se estivesse dedicando-se ao Senhor. Essas coisas sendo oferecidas ao Senhor, porque senão passa a ser uma idolatria, senão passa a ser a ação do nosso coração do ateísmo. Veja, o que, por exemplo, pode nos prejudicar, qualquer coisa que nos devolva, que nos afaste, a oração é o nosso coração. É o ateísmo ganhando força no nosso coração. Quando a gente não ora, a gente expressa o ateísmo prático. E Paulo, aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 17, olha a ordem de Deus. Orai. Quanto tempo de oração? Sem cessar, sem pausa, sem trégua. Ou seja, a sua vida tem que ser uma oração constante. Você está indo trabalhar, está em oração, está lembrando do Senhor, está clamando pelo Senhor. Você chegou no trabalho, está envolvido lá e você está, Deus me ajuda a fazer a coisa certa, não deixa que eu faça besteira, não deixa que eu me distraia, me dá foco, e você está buscando ao Senhor aonde você estiver, em qual circunstância for, precisa estar o tempo todo conversando com o Senhor, trazendo o Senhor aos seus clamores. É preciso fazer isso. Porque senão, esse período que você passou sem orar,
É o período que você esqueceu Deus. É o período que você acha que não precisa dele. Mas a nossa vida tem que ser oração o tempo todo. Não pode ter trégua. Ele é a nossa vida. Quanto tempo você acha que pode passar sem respirar? Alguém aqui aguenta 2 minutos sem respirar? Ninguém. Nem a senhora. É difícil aguentar 2 minutos, tá? A oração é mais importante do que a nossa respiração. A oração é a nossa respiração de Deus. Nós respiramos Deus quando oramos, mas a gente se distrai. Veja, se a gente para de respirar por 2 minutos, um desmaia ou morre. Mas a gente passa horas sem orar. E se Deus fosse fazer isso, vocês pronto, tá bom, já que você passou 2 minutos sem orar, não aguentaria 2 minutos sem respirar, vou também tirar a sua vida espiritual. Quantos não já estariam mortos espiritualmente, não é? Talvez poucos crentes. Mas a gente precisa estar se chamando a essa responsabilidade de orar sem cessar, porque isso daí faz com que a gente vença o ateísmo prático, vença a idolatria, quer ganhar força no nosso coração. E a gente parou de orar, é porque nessa causa a gente acha que pode dar conta. Isso é a pior ignorância que alguém pode ter. Porque você não pode dar conta nem de respirar. Você não pode dar conta nem de raciocinar. Isso o apóstolo Paulo diz. Olha, nós não temos capacidade nem de pensar alguma coisa, como se isso partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade de pensar ou de fazer qualquer coisa vem de Deus. Se vem de Deus, porque a gente acha que pode, sem Ele, sem buscar a sua face, fazer alguma coisa. Sempre, meus irmãos, é o tempo todo buscar ao Senhor, orando sem cessar. Outra coisa também, somos demovidos da nossa gratidão, expressamos nossa idolatria, expressamos o nosso ateísmo prático. Se você passar algum momento da sua vida sem pensar em Deus, com o coração totalmente grato a Ele, aí você foi tomado pela idolatria, foi tomado pelo ateísmo. Ou seja, se você não está agradecendo a Deus, é porque talvez você não dê tanto valor àquilo que Ele te deu. Então isso significa que você está interessado em coisas superiores àquelas que Ele te deu. E esse teu interesse nessas coisas superiores que só fariam você agradecer se você as tivesse, é teu Deus nesse momento. É o ídolo que você criou no coração. E a ingratidão é a expressão de incredulidade. A ingratidão mostra que você não crê no Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê expressa gratidão. Não sou eu, não é o pastor Júnior que está dizendo, não. Quem diz isso é o próprio Senhor. Não foi assim com os 10 leprosos. Lembram da história dos 10 leprosos? Jesus Cristo ia passando e os 10 têm misericórdia, nos socorre. E Jesus Cristo purifica, limpa os 10. O que é que eles fazem? Saem felizes, satisfeitos, todo mundo vai embora satisfeito. Aí depois, um que era samaritano, que nem de Israel era, faz o quê? Tá, para fazer o quê? No meio do caminho, quando ele passa, ele diz, ih, rapaz, o que é que eu estou fazendo?
não voltar. Para quê? Agradecer. Ele expressou ali a gratidão dele a Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é incrível, porque Jesus Cristo olha para aquele homem e diz o seguinte: cadê os outros 9? Foram 10 que eu curei, porque só um voltou e ainda estrangeiro. E aí Jesus Cristo diz: a tua fé te salvou. Ou seja, a gratidão é a manifestação da fé. A gratidão é a expressão da fé sendo posta para fora. Quando o crente não vive uma vida de gratidão ao Senhor, ele está, sem perceber, negando o Senhor. Pode falar, Carlos. Foi o que votou. Não, e foi o que Jesus Cristo disse, que os outros foram curados, os 9 foram curados fisicamente, mas um só foi curado espiritualmente, que Jesus Cristo disse, só ele tinha fé. Os outros foram incrédulos, porque a falta de gratidão manifesta a incredulidade. E a gratidão expressa a fé. Mas Jesus Cristo só a tua fé te salvou. Nós precisamos ter essa consciência. Quanto eu sou grato. No dia eu passo mais tempo agradecendo, ignorando os grandes feitos que o Senhor fez por nós, como lemos aqui na nossa reunião de oração no Salmo 105. Será que eu dou graças, ações de graças ao Senhor pelos seus grandes feitos na minha vida? Ou eu os ignoro? Porque se você ignorar, você está expressando teu ateísmo, sabe? E pior, às vezes a gente não é nem que não agradece, a gente ainda murmura, reclama. Então é confuso. Olha o que diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, na sua primeira epístola. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que é a vontade de Deus para vocês, que ele está dizendo? Qual é essa vontade de Deus para vocês? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é o que? É a vontade de Deus para convosco. É isso que a irmã Betânia falou, e é isso também que tudo que acontece é para o bem do crente. E é também o fato de você dar graça por tudo. É a vontade de Deus que você dê graça por tudo. E é vontade de Deus também tudo isso que você tem está passando. Dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em tudo. Ou seja, eu devo dar graça até nisso que me fez sofrer tanto. Porque isso que te fez sofrer é a vontade de Deus para a sua vida. Mas e aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Dê graças, porque não aconteceu, pelo fato de ser esta a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida é que você dê graças.
Inclusive, é a vontade de Deus que você dê graças. Pode falar. É verdade. É verdade. É verdade. Com certeza. Muito grande. E que maneira pequena seria essa? A maneira pequena que atingiu o teu físico, atingiu os teus bens, atingiu as tuas coisas, mas não atingiu a tua alma. A tua alma está intacta. Por que deveríamos nos preocupar com um bem maior ou menor que esse? Não existe um bem maior que esse, existe a alma. Jesus Cristo até questiona: olha, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta de nada. Então, o que o irmão Carlos está dizendo é a pura verdade. Veja, por mais que aconteça, não nos acontece o pior. Ou seja, nós não somos tocados na nossa salvação, na nossa comunhão com Deus, na nossa união com Ele. Nada nos desliga do amor de Cristo. Por isso que Paulo disse lá aos Romanos, capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Cristo. O que é que de pior pode acontecer conosco? Com você, pense, com você. A coisa pior que poderia acontecer seria o quê? Mas vamos trazer assim, quanto é? Certo? Mas existe algo pior que poderia acontecer, além de um prejuízo financeiro ou de adoecer, existe coisa pior que isso? É uma morte, né? A tua própria morte. Então, a pior coisa que poderia acontecer era a morte. E ela pode ser que aconteça. Mas, além disso, poderia acontecer algo pior ainda, se você pudesse perder a salvação. Mas você pode perder a salvação? Não, porque quem garante é Cristo. E aquele que crê tem o quê? A vida o quê? Eterna. Então, não se tem uma vida temporal quando se crê em Cristo. Tem-se a vida eterna. Mas eu conheço um que crê em Jesus Cristo, foi tudo, morreu tudo, tá aí. Calma aí. Aquele que crê de coração se afasta do Senhor. Ele pode até fracassar, né, se desviar, mas o Senhor traz de volta. Quem pertence ao Senhor não se perde. Agora o joio entra na igreja, aparenta ser crente, louva, faz um monte de coisa igual os crentes, mas não são salvos, não creem no coração. É só fachada. Mas aquele que pertence a Cristo não pode perder a salvação. Isso significa que o pior jamais acontecerá. Porque de todas as coisas, o pior é o inferno ou não? É ou não é? O pior é o inferno. Porém, esse o crente não vai sofrer. É eterno. E é um tormento superior a qualquer tormento terreno. Porém, você está livre disso. Então, qualquer outra coisa que aconteça, é feito o irmão Carlos disse. É o mínimo. Eu não estou preocupado com isso. E o que o Senhor quer é que você dê graças. Graças te dou, Senhor. Porque eu perdi tudo, mas tenho aqui. Não tem como eu te perder. Muito obrigado, Senhor.
louvado seja o teu nome, você percebe a diferença de compreensão. O que é que faz você ser grato? É a tua compreensão a respeito do que você é, do que você tem. Quem é você? Quem é você? Você diria o quê? Responda essa pergunta. Quem é você? Então, você é alguém que Deus tem misericórdia de você, não é? Ok. E o que é que você tem? Não é? Não tem nada nesse mundo, porque tudo vai se perder, mas você tem o quê? A Deus. Então, você é um remido pela misericórdia do Senhor. Tem a Deus. O que é que você quer mais? O que é que te falta? Por que não agradece? Por que não vive o tempo todo, né? Chegou os discípulos, 70, Jesus envia, e aí eles vão pregar, e tudo, Jesus deu autoridade sobre os demônios, eles voltam tudo cheio de alegria. Os demônios nos obedeceram, se submeteram, e nós vencemos os demônios, Jesus fez. Vai se alegrar com isso. Coisa para se alegrar-vos, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Alegrem-se por isso, por essas coisas nessa vida aqui, não. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Essa deve ser a verdadeira alegria. Mas a gente se contamina por conta do ateísmo prático, por conta da idolatria prática. Aquela que a gente vive se envolvendo com distrações e eu estou mal, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Por quê? Porque você saiu do alto e veio para baixo. Você desceu. Quando você desce, você se torna um miserável diante de Deus. E o que é que Paulo diz aí no início aos Colossenses? Pensar nas coisas lá do alto. Quando a gente deixa de pensar, a gente começa a perder o prazer de orar. Quando a gente passa a perder o prazer de orar, a gente só vê coisa ruim, insatisfação, não tem nada para agradecer. Então o mal vai puxando o outro e a gente não se percebe. Entenderam, meus irmãos? Tem alguma coisa a questionar, a perguntar, acrescentar? A idolatria é fazer qualquer coisa sem visar a glória de Deus. Isso é idolatria, viu? Das bravas, das pesadas. Isso é ateísmo prático. Vocês fizeram muitas coisas hoje, né? Acho que não conseguem nem lembrar rapidamente de todas. Em um dia só, a gente faz muitas coisas. Quantas delas você fez pensando na glória de Deus? Pensando em honrar ao Senhor com o que você está fazendo, oferecendo a Cristo o que você está fazendo, dizendo para Ele: Senhor, eu só faço isso porque eu quero que o teu nome seja engrandecido na minha vida. Eu só estou fazendo o que estou fazendo porque eu quero que a tua glória resplandeça na minha vida. Eu quero que a tua glória seja conhecida, Senhor Deus, diante das pessoas. Por isso que eu lavo esses pratos, por isso que eu varro essa casa, por isso que eu estou fazendo o meu trabalho aqui, por isso que eu estou conversando com essa pessoa. Senhor, é para a tua glória que eu estou fazendo isso. Quantas coisas fizemos pensando assim? Se teve uma, essa uma foi oferecida ao diabo e não a Cristo. Porque só é oferecido a Cristo aquilo que você faz para a glória de Deus eterno. E é um tormento superior a qualquer tormento terreno. Porém, você está livre disso. Então, qualquer outra coisa que aconteça é feito como o Carlos disse. É o mínimo. Estou preocupado com isso. E o que o Senhor quer é que você dê graças. Graças te dou, Senhor. Porque eu perdi tudo, mas tenho aqui. Eu não tenho o que perder. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Você percebe a diferença de compreensão que é que faz você ser grato. É a compreensão a respeito do que você é, do que você tem.
Quem é você? Quem é você? Você diria o quê? Responda essa pergunta. Quem é você? Então, você é alguém que Deus tem misericórdia de você, não é? Ok. E o que é que você tem? Não é? Tem nada nesse mundo que tudo vai se perder, mas você tem o quê? A Deus. Então, você é remido pela misericórdia do Senhor e tem a Deus. O que é que você quer mais? O que é que te falta? Por que não agradece? Por que não vive o tempo todo, né? Chegou os discípulos, 70, Jesus envia, e aí eles vão pregar e tudo, Jesus deu autoridade sobre os demônios, eles voltam tudo cheio de alegria. Os demônios nos obedeceram, se submeteram, e nós vencemos os demônios, Jesus. Pode se alegrar com isso. Pois pode se alegrar-vos, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Alegrem-se por isso, por essas coisas nessa vida aqui, não. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Essa deve ser a verdadeira alegria. Mas a gente se contamina por conta do ateísmo prático, por conta da idolatria prática, aquela que a gente vive se envolvendo por distrações e eu estou mal, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Por quê? Porque você saiu do alto e veio para baixo. Você desceu. Quando você desce, você se torna um miserável diante de Deus. O que é que Paulo diz aí no início, aos Colossenses? Pensar nas coisas lá do alto. Quando a gente deixa de pensar, a gente começa a perder o prazer de orar. Quando a gente passa a perder o prazer de orar, a gente só vê coisa ruim, insatisfação, não tem nada para agradecer. Então o mal vai puxando o outro e a gente não se percebe. Entenderam, meus irmãos? Tem alguma coisa a questionar, a perguntar, acrescentar? A idolatria é fazer qualquer coisa sem visar a glória de Deus. Isso é idolatria, viu? Das bravas, das pesadas. Isso é ateísmo prático. Vocês fizeram muitas coisas hoje, não é? Acho que não conseguem nem lembrar rapidamente de todas. Em um dia só, a gente faz muitas coisas. Quantas delas você fez pensando na glória de Deus? Pensando em honrar ao Senhor com o que você está fazendo, oferecendo a Cristo o que você está fazendo, dizendo para Ele: Senhor, só faço isso porque eu quero que o teu nome seja engrandecido na minha vida. Eu só estou fazendo o que estou fazendo porque eu quero que a tua glória resplandeça na minha vida. Eu quero que a tua glória seja conhecida, Senhor Deus, diante das pessoas. Por isso que eu lavo esses pratos, por isso que eu lavo essa casa, por isso que eu estou fazendo o meu trabalho aqui, por isso que eu estou conversando com essa pessoa. Senhor, é para a tua glória que eu estou fazendo isso. Quantas coisas fizemos pensando assim? Se teve uma, essa uma foi oferecida ao diabo e não a Cristo. Porque só é oferecido a Cristo aquilo que você faz para a glória de Deus. Só que tem uma questão, Carlão. Às vezes nós nem percebemos que estamos em falta. E o que faz com que a gente desperte, nossa, e eu pensei que meu pecado era só aquilo e aquilo. Mas olha quantas coisas eu estou. Porque a gente vem para o ajuntamento solene, a gente vem buscar o Senhor, a gente vem estudar a palavra de Deus. Então a gente começa a se conhecer muito mais do que se conhecia antes. A gente conhece a conhecer o Senhor muito mais do que conhecia antes. Isso é uma graça, um benefício que Deus dá através da igreja, através dos estudos. Por isso que os irmãos precisam estar presentes. Perderem esse momento é perder o crescimento espiritual.